Este é o segundo módulo da aula 6 de análise de investimentos. Neste módulo, vamos tratar do impacto da inflação na análise de investimentos. Inicialmente, o conceito de inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. Alguns exemplos de causas da inflação podem ser considerados o aumento da demanda de um bem sem um aumento proporcional na produção, o aumento de custos de fatores de produção e excesso de circulação de moeda. Como exemplo de uso de índices de inflação, podemos tomar um trecho de um contrato de aluguel. Neste caso, um texto padrão de forma e prazo de reajuste do aluguel, que diz: o valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base os índices previstos e acumulados no período anual do IGPM, ou IGP, ou IPC, etc. Em caso de falta deste índice, o reajustamento do aluguel terá por base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução do aluguel, até o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos. Ocorrendo alguma mudança no âmbito governamental, todos os valores agregados ao aluguel, bem como o próprio aluguel, serão revistos pelas partes. Vamos ver alguns dos principais índices. Aqui podemos ver, na tabela de cotações econômicas, nesse caso do UOL, duas tabelas de diferentes índices de inflação em diferentes momentos. Observem que nas tabelas estão constando IPCA, IPC-FIP, INPC e IGPM. Nos valores mais recentes, de 2020, temos a inflação de cada mês. Porém, se observarmos, existem momentos em que temos deflação de preços, como em março de 2013, no índice IPC da FIP. Dentre os principais índices, podemos considerar o IGPM e IGPDI da FGV, o IPC da FIP, o IPCA do IBGE e o INPC também do IBGE. Todas as análises financeiras no tempo devem considerar a correção monetária devido à inflação. Para realizarmos os reajustes, tal qual do contrato de aluguel, podemos utilizar diversos sites que apresentam estes índices pelo período desejado. Neste caso, é um exemplo de um destes sites. Aqui observamos, então, a variação do IGPM da FGV em um determinado período. Consideramos de 1/3 de 2016 a 28/2 de 2017, simulando um reajuste em março de 2017 referente ao ano anterior. Nesse período, o IGPM apresentou uma variação de 5,3866%. Aqui a variação ao longo dos meses deste horizonte considerado. Observem que poderíamos escolher 2 anos, 5 anos, enfim, poderíamos fazer da maneira que fosse necessário essa correção. Aqui, neste caso, comparamos o IGPM com o INPC e o IPCA. Apesar de apresentarem tendências semelhantes, eles têm variações entre eles. Isso se deve à metodologia utilizada para cálculo de cada um. Falando um pouco, então, sobre um deles, o IGPM da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, onde IGPM significa Índice Geral de Preços do Mercado. Ele foi concebido no final dos anos 40 para ser uma medida abrangente do movimento de preços. Um índice que englobasse não apenas diferentes atividades, como também etapas distintas do processo produtivo. Construído dessa forma, o IGP poderia ser usado como deflator do índice de evolução dos negócios, daí resultando um indicador mensal do nível de atividade econômica. Ele é composto, basicamente, pela média aritmética ponderada de 3 outros índices de preço: o índice de preços ao produtor amplo, o IPA, o índice de preços ao consumidor, o IPC, e o índice nacional de custo da construção, ou INCC. Aqui podemos ver o percentual ou o peso de cada um desses índices na contribuição do IGPM. Desta forma, o IGP desempenha 3 funções. Primeiro, é o indicador macroeconômico, que representa a evolução do nível de preços. Ainda, um deflator de valores nominais de abrangência compatível com a sua composição, tais como receita tributária ou consumo intermediário no âmbito das contas nacionais. Também,
usado como referência para correção de preços e valores contratuais. O IGP-DI é o indexador das dívidas dos estados com a União, e o IGPM corrige, juntamente com outros parâmetros, contratos de fornecimento de energia elétrica. Em resumo, o IGP tem como os principais usos ser um indicador macroeconômico, deflator de valores monetários e indexador de contratos, tem uma abrangência nacional e setorial, compondo os setores da indústria, construção civil, agricultura, comércio varejista e serviços prestados às famílias. A sua variação entre IGP-10, IGPM e IGP-DI se referem ao período de coleta dos dados. Aqui um exemplo destes valores ao longo dos últimos anos. Observem que esses valores têm se mantido mais baixos, tendo extrapolado os 2 dígitos percentuais nos anos de 2015 e 2010. Porém, se observarmos um pouco mais para trás, podemos ver a situação difícil do Brasil nos anos 1990 e, em especial, em 1993, o recorde inflacionário de 2.567% ao ano. Neste link da própria FGV, podemos encontrar um relatório que mostra a metodologia de cálculo do IGP. Este é o final do módulo 2. Até o próximo módulo.